dia. Voltamos aqui com a nossa série de lives, né? A gente ficou algumas semanas sem conseguir fazer, por causa das correrias, né, da vida. Hoje a Cintia não vai poder estar aqui, porque ela continua correndo lá, mas eu falei, gente, eu vou fazer sozinha para a gente dar sequência, né, nesse tema que é tão importante. A gente está falando sobre quebrar as fortalezas, né, escondidas na nossa mente. E o que a gente pode falar sobre isso, né? Eu vou fazer um resumo rápido, né? Que a gente já está na parte 5, a gente já iniciou esse tema, que diz sobre as coisas que às vezes estão escondidas na nossa mente, por trás de muitos hábitos, por trás de muitas tendências que a gente tem, né? Impulsos, a maneira com que muitas vezes a gente age, não sabe por que agiu daquela forma, acabou falando, depois se arrepende, por que eu não, né, consigo me controlar às vezes, por que às vezes eu tenho uma tendência de não cuidar direito da minha vida, né, do que eu me alimento, de como eu, né, do meu corpo, né, de fazer uma atividade física, né, da minha vida espiritual, por que eu deixo, né, porque muitas vezes eu me deixo de lado, né, e muitas dessas respostas podem estar justamente em fortalezas, né, em padrões que muitas vezes a gente herdou, né, do nosso ambiente familiar, né, a gente vai se acostumando, a gente vai absorvendo muita coisa e a gente acha que aquilo é a gente mesmo, né, a gente acredita naquilo. E esses padrões, eles vão amarrando, minando a nossa vida, muitas vezes, e bloqueando a nossa vida de viver de uma maneira plena, de uma maneira eficaz. E a gente vai falar sempre à luz da palavra de Deus, né? Porque é o que nos norteia, é o que nós acreditamos que realmente nos liberta, né? E nos deixa, e nos cura, para que a gente viva da forma com a qual o Senhor nos planejou. Né, o propósito de Deus, né? Nós acreditamos que o Senhor, antes mesmo de nos criar, Ele já tinha um propósito de vida para que a gente cumprisse. Só que se a gente não conseguir viver esses processos de cura, é como se a gente estivesse presa numa camisa de força, a gente não consegue romper, né? A gente não consegue viver aquilo para o qual nós fomos criados mesmo, né? E nesse processo a gente precisa intimamente de viver um relacionamento com Deus, né? Porque somente convivendo mais com Ele, a gente vai conhecer muito mais de nós, da nossa verdadeira identidade, dos nossos verdadeiros hábitos, né? Porque Ele é a nossa raiz primordial, né? Ele é a quem nós pertencemos, Ele é o nosso Deus Pai. E quando a gente começa a entender isso, fica mais fácil a gente viver esses processos de cura e a gente ir se desvencilhando daquilo que muitas vezes tenta prender a nossa vida, né? Tenta nos fazer viver no engano. E a gente muitas vezes cresce pensando que a gente tem certas características que a gente nunca vai conseguir mudar, né? Porque, minha mãe era assim, minha avó era assim, e eu sou assim também, acabou, não consigo mudar, faz parte de mim, né? E não é bem assim. Se a gente se apegar ao Espírito Santo de Deus, a gente consegue sim vencer muitas barreiras e viver a transformação de vida que Ele tanto quer para nós, né? Então eu vou dar continuidade aqui. A gente parou na última parte falando sobre as batalhas que existem, né? As guerras que acontecem aqui no campo da nossa mente, né? Que são as maiores guerras que a gente enfrenta, justamente aqui na nossa mente. E como que é muito mais eficaz, né? Eu acredito que não só mais eficaz, mas é a única forma que a gente tem de vencer essas batalhas. É a gente se enchendo, né? Tem muita gente que fala que a gente tem que deixar a nossa mente vazia, né? Naquelas meditações e tal. A mente vazia traz calma, traz tranquilidade. Eu acredito que uma mente cheia das verdades de Deus realmente é o que vai nos impulsionar a gente viver o que Ele tem para nós, né? A plenitude, né? Resgatar a nossa identidade, resgatar o nosso propósito de vida nele. E aí a gente é impulsionado a viver de maneira eficaz, de maneira plena, de maneira leve, né? De maneira efetiva. E uma das batalhas que a gente vive na nossa mente, que eu acho que eu comentei aqui rapidamente na última live que a gente fez sobre esse tema, foi a batalha entre o ego e a autoestima. A autoestima é uma parte essencial da saúde mental, mas muitas vezes nessa batalha ela pode perder, né?
Então a gente precisa ser intencional em querer vencer, né? Em querer alimentar a nossa autoestima, saber cuidar de nós mesmos, sermos intencionais, né? Em separarmos tempo, priorizarmos tempo para a gente estar ali cuidando de nós, percebendo o que tem se passado dentro das nossas emoções, dos nossos pensamentos, o que tem ficado mais tempo, né? Na nossa mente, o que tem vindo mais repetitivamente, né? Quando a gente para observar isso, a gente começa a desvendar algumas, né, como se a gente estivesse matando algumas charadas mesmo, né? E a gente começa a perceber algumas raízes, de onde veio, né? Será que eu herdei isso daqui do meu pai, ou da minha mãe, ou da minha avó, e isso não tem me ajudado a avançar, né? Então, assim, é preciso um olhar muito maduro, né, para a gente fazer essa análise e reparar, né, que tipo de pensamento, que tipo de padrão de comportamento, né, eu tenho vivido. Então, quando a gente observa o ego e a autoestima, vou falar um pouquinho do conceito, né, só para a gente conseguir identificar melhor. O ego, geralmente, é definido como uma parte de nós que busca atender às nossas próprias necessidades e desejos, muitas vezes prejudicando outras pessoas. Então, às vezes, quando a gente vive muito em função só de nós mesmos, né, a gente acaba passando por cima das necessidades de outras pessoas, né, passando por cima mesmo, e nem vê, nem percebe. É totalmente o contrário ao exemplo de entrega e serviço ao próximo que Jesus nos ensina. O evangelho ele é pautado nisso, a gente querer servir, a gente ser tão cheia do amor de Deus, a gente ser tão curada, a gente ser tão liberta por esse amor, que a gente quer compartilhar desse amor com as outras pessoas, a gente quer ajudar outras pessoas a viverem também essa liberdade, essa libertação, essa transformação, né? Então, o evangelho é pautado nisso. E se a gente vive só para nós mesmos, a gente vai na contramão disso, a gente não vai conseguir viver aquilo que o Senhor tem para nós, né? Então, o ego é uma força motriz que nos impulsiona a viver somente para nós mesmos, a alcançar objetivos e a buscar a aprovação dos outros. Nos leva à arrogância, inveja e a uma série de comportamentos egoístas. Enquanto a palavra de Deus nos ensina a morrer para nós mesmos, né? A gente precisa entender isso. Morrer para nós mesmos. Por quê? Porque se a gente quiser viver para nós mesmos, nós vamos estar na contramão da vontade de Deus para nós. Né? Os nossos desejos, desejos da nossa carne, né? Do nosso ego, ele vai em contramão, ele fica sempre na contramão do desejo do Espírito Santo para nós. Então a gente precisa decidir se encher do Espírito, a gente precisa decidir se encher da palavra de Deus, deixar a nossa mente cheia desses pensamentos, né, que nos trazem esperança, que nos fazem entender quem nós somos de verdade, né? Realmente a nossa identidade original em Deus, né? Somente a palavra de Deus vai nos conduzir nesse caminho, né? Por isso que eu acredito que nossa mente não precisa estar vazia, nossa mente precisa estar cheia. A gente tem que fazer a substituição dos pensamentos que não são positivos, que não são legais, que não estão de acordo com a palavra de Deus, né? Então a gente substitui aqueles pensamentos que vão nos deixar para baixo, que vão nos deixar pensar menos de nós mesmos, né? E a gente substituir por aqueles pensamentos que a palavra de Deus nos diz, né? Sobre as verdades que a palavra de Deus diz sobre nós. Então, quando a gente se enche disso, a gente tem força, a gente tem fé para viver de uma maneira diferente. Encarar as situações, as circunstâncias, até mesmo os traumas e as marcas, né, doloridas na nossa vida com outro olhar. E aí a gente tem força para viver os processos de cura que a gente tanto precisa, né? Então, na ótica da Bíblia, a autoestima é baseada na nossa identidade em Deus, né? E não em viver para nós mesmos, não viver, né, só para satisfazer os nossos desejos, é o contrário disso, né? A Bíblia ensina que somos criados à imagem e semelhança de Deus e que fomos amados e valorizados por Ele mesmo antes de nascermos, né? Lá em Jeremias 1:5. A autoestima bíblica se baseia na nossa relação com Deus e na compreensão de que somos seus filhos amados e que Ele tem um propósito específico para cada um de nós. Quando a gente começa a enxergar isso, a gente vai conseguindo se desapegar de muitos pesos que às vezes a gente estava acostumado a carregar, né?
A Bíblia nos alerta sobre a vaidade dessas coisas e nos exorta a encontrar nossa segurança e significado em Deus. Lá em Provérbios 11, 28 e Colossenses 3, 23, 24 fala muito sobre isso. Além disso, a Bíblia também nos ensina sobre a importância da humildade e da modéstia. A humildade envolve reconhecer que tudo o que temos e somos vem de Deus e não de nós mesmos, né? Quando a gente entende que a gente depende de tudo nessa vida, a gente depende de Deus, né? A gente começa a dar a glória a Ele, né? A gente começa a perceber que não é na nossa inteligência, não é na força do nosso braço, não é na nossa sabedoria, não é nas nossas artimanhas que a gente consegue vencer, mas sim naquilo que Ele colocou em nós, no poder e no amor que Ele tem decidido derramar sobre nós a cada novo dia, né? Na graça, na misericórdia de Deus. Então, a modéstia envolve não exagerar em nossas realizações ou habilidades, mas reconhecer que os outros também têm valor e talentos, né? Quando a gente tem essa humildade, a gente reconhece o valor e o talento que os outros também possuem, né? Portanto, a batalha entre o ego e a autoestima pode ser resolvida quando encontramos nossa identidade em Deus e quando praticamos a humildade e a modéstia, quando aprendemos realmente a depender do Senhor para tudo, gente. Essa daqui eu acho que é um dos maiores ensinamentos, né, que a gente tem, que a gente pode exercitar no nosso dia a dia. É aprender a depender de Deus para tudo. Aprender a consultar o Senhor sobre tudo, sabe? Sobre cada decisão que a gente vai tomar. Senhor, o que o Senhor pensa sobre isso? Me dá a tua paz, Pai. Me confirma com a tua paz. Ou se não, me ajuda a ver de uma outra forma. Me dá a tua estratégia para eu resolver essa situação, para eu decidir isso, né? Porque quando a gente decide resolver as coisas sobre o nosso olhar, muitas vezes vai estar cheio das nossas dores, vai estar cheio das nossas feridas, né? Cheio das nossas limitações. E quando a gente passa a pedir para que o olhar do Senhor venha nos guiar, né? Que a gente pede as lentes do Senhor para a gente conseguir enxergar, aí muda tudo de figura, né? A gente passa a enxergar as pessoas de uma nova forma, a gente passa a enxergar as situações e até nós mesmos, né? Através das lentes de Cristo. Quando nos concentramos em ser úteis no reino de Deus, desenvolvendo os dons e talentos que o Senhor nos deu, em vez de tentar impressionar os outros, podemos ter uma autoestima saudável e equilibrada que nos permite alcançar nossos objetivos e cumprir o nosso propósito em Deus, né? E vale a pena ressaltar que quando a gente fala em propósito de Deus, a gente passa pela nossa função, a nossa missão, né? É pensar sobre a nossa missão, aonde Deus tem nos plantado. A gente tem uma missão, a gente tem um legado ali para deixar naquelas pessoas, a gente tem as marcas de Deus, né? Para se fixarem ali nessas vidas. Quando a gente se submete ao Senhor, quando a gente se rende, né, à vontade dele, a gente consegue viver isso. E aí, por onde a gente passa, a gente consegue deixar as marcas de Deus, né? Do Senhor ali naquelas pessoas. A gente consegue exalar o perfume de Cristo, né? Por onde a gente passa. E isso é maravilhoso, né? A gente entender que a vida não tem nada a ver conosco, mas tem a ver com aquilo que o Senhor tem para fazer em nós. Mas Ele não deixa só em nós, né? Ele faz também através de nós. Porque pessoas curadas, pessoas libertas, pessoas restauradas, por onde elas passarem, elas vão querer que outras pessoas também vivam esse mesmo processo de cura e de restauração que ela viveu em Deus, né? Então, é infinito, né? O trabalhar do Senhor é assim, o propósito de Deus, ele nunca fica só nas nossas vidas. Na Bíblia, a batalha entre o ego e a autoestima pode ser vista como uma luta entre a carne e o espírito. A carne representa a nossa parte egoísta, centrada em nós mesmos, da nossa natureza humana, enquanto o espírito representa a parte de nós que busca conhecer e se conectar a Deus e obedecer, né? Buscar conhecer a vontade de Deus e obedecê-la. Né? O real sentido da vida é esse, a gente conhecer mais do Senhor, porque conhecendo mais o Senhor nós vamos nos conhecer automaticamente e a gente vai conhecer mais do propósito de Deus e a gente vai conseguir reconhecer em nós os dons e talentos que o Senhor colocou em nós para que a gente cumprisse esse propósito, né? Então a nossa vida, o sentido da nossa vida muda completamente.
A carta de Paulo aos Gálatas aborda essa luta interior, afirmando que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. A este se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5,17. Paulo argumenta que devemos viver segundo o Espírito e não satisfazer os desejos da carne, porque a carne leva à morte, mas o Espírito traz vida e paz. A autoestima verdadeira e duradoura só pode ser encontrada em Deus. Em Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, conferindo valor e dignidade intrínsecos. Gênesis 1, 26 e 27. O Salmo 139 também nos lembra que fomos formados com todo cuidado pelo Senhor, que nos conhece intimamente e nos ama incondicionalmente. A Bíblia também nos alerta contra o perigo do orgulho e da arrogância, que são formas extremas de ego, né? Então, se a gente está vivendo muito, se a gente está, né, quando a gente passa a querer se observar, quando a gente passa a querer crescer em Deus, a gente consegue perceber, né, quando o ego está muito inflado, quando a gente está vivendo muito na base do orgulho, quando a gente está com dificuldade de perdoar, porque o perdão é algo que a gente vai ter que exercitar por toda a nossa vida, né? Toda a nossa vida, com todas as relações, né, que a gente vive, a gente vai precisar exercitar o perdão e a gente vai precisar saber pedir perdão, reconhecer os nossos erros, reconhecer quando a gente quis que aquela pessoa, por exemplo, recebesse aquilo na nossa linguagem de amor. Quando a gente não parou para ter a sensibilidade de perceber, cara, mas a linguagem de amor dela é outra. Então eu preciso falar de uma outra forma, eu preciso demonstrar isso de uma outra forma, né? E várias outras estratégias que o Espírito Santo vai nos dando para a gente saber se relacionar melhor, né? Quando a gente decide ser curada por Ele, quando a gente decide viver um relacionamento íntimo e profundo com o Pai, a gente vai viver as nossas curas, né? Não tem outro caminho. É esse lugar, né, que a gente vai viver os nossos processos de cura e libertação. É com o nosso Deus, com o nosso Pai, né, com o Espírito Santo ali nos guiando, nos conduzindo em cada momento. Por isso que é tão importante a gente se render a Ele, né? A Bíblia também nos alerta contra o perigo do orgulho e da arrogância, né? O livro de Provérbios adverte que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Provérbios 16, 18. Jesus também enfatiza a importância da humildade, ensinando que aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Mateus 23, 12. Por isso que é tão importante a gente se humilhar, se render diante do Senhor, né? Quando a gente vive isso, aí a gente consegue colocar, muitas vezes, quando o orgulho quer falar mais alto, quando a soberba quer falar mais alto, a gente consegue colocar eles no lugar deles, que é submetidos e rendidos ao Espírito Santo que vive em nós. Amém? Somente mantendo um relacionamento íntimo e profundo com Jesus, nós vamos poder ser restaurados em nossa identidade e resgatar a nossa verdadeira autoestima, né? Por meio da imagem e do amor do Senhor, né? Porque a gente vai conhecendo mais e mais a cada novo dia, a cada devocional, a cada momento que a gente se dedica para estar só com o Senhor, para ouvir a voz dele, para entender os pensamentos dele ao nosso respeito, meditar no que a palavra dele diz sobre a nossa identidade, né? Sobre como a gente deve viver, sobre como devem ser os nossos hábitos, como devem ser os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas reações, né? A Bíblia, ela nos ensina tudo. É um livro perfeito, é um livro completo, é um manual de vida. Quando a gente olha para a Bíblia com esse olhar, a gente consegue desvendar, a gente consegue encontrar ali muitos tesouros, né? Que nos ensinam a viver de uma maneira eficaz, de uma maneira plena, né? E com leveza também. A gente encontra tudo que a gente precisa na palavra de Deus. A palavra de Deus é o verbo vivo, ou seja, é o próprio Jesus ali nos falando sobre nós mesmos, nos conduzindo, né? Compartilhando como ele enfrentou as lutas que ele enfrentou aqui na terra também, quando ele esteve aqui como homem, né? Então, é o nosso manual de vida mesmo, né? Como eu falei. É onde a gente descobre, desvenda muitas coisas, né? As coisas começam a fazer muito sentido quando a gente decide meditar, né? E beber dessa água todos os dias, né? Dessa água viva do Senhor, desse relacionamento, da meditação na palavra. E é só assim que a gente consegue encontrar a cura,
né, para as nossas feridas e a restauração para a nossa mentalidade muitas vezes, né? Porque muitas vezes o que a gente precisa viver é uma restauração profunda na nossa maneira de pensar, né? Na nossa tendência de pensar muitas vezes. E aí a palavra de Deus vai nos guiando, né? Vai nos norteando e nos transformando também dia após dia. Então, quando a gente mantém esse relacionamento íntimo com o Senhor, a gente consegue vencer essas batalhas que elas vão sempre existir na nossa mente. E aí a gente consegue se fortalecer em Deus e vencer uma por uma. Amém? Então, eu acabei nem fazendo a oração no início, né? Mas vamos orar aqui no final para a gente conseguir, para o Senhor conseguir fechar isso em nós, né? Selar essas palavras da verdade que foram citadas aqui. Depois, se você quiser ouvir com calma de novo, né? Compartilhar com alguém essa palavra, com certeza ela vai ser viva e eficaz também na vida dessas pessoas, né? E eu vou colocar também lá no canal do YouTube, que chama Achadas Nele. Lá você pode escutar um pouquinho mais rápido, às vezes dirigindo, às vezes lavando uma louça, né? Você pode ir ouvindo com mais calma, anotar essas passagens bíblicas para você depois voltar, meditar. Com certeza vai ser profundamente transformador para você. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada, Paizinho, pela Tua palavra nessa manhã. Obrigada, Deus amado, por esse tema tão importante, Deus, que o Senhor trouxe aos nossos corações. Obrigada por cada ministração, Paizinho. Obrigada pela luz que o Senhor trouxe, Deus, na nossa consciência, no nosso entendimento, Pai, para que nós possamos realmente viver essa transformação na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos padrões de comportamento, Pai. Sabemos que tudo começa na mente, Paizinho, e depois se torna um sentimento, depois se torna uma ação, né? Uma decisão. Que em nome de Jesus o Senhor possa transformar cada mente, Deus, que estiver ouvindo essa live ou que for escutar depois. Senhor, que o Senhor possa trabalhar tendo liberdade de transformar a nossa mentalidade e nos dar força, fé, Deus amado, para a gente vencer as batalhas entre o ego, Deus, e que a gente possa resgatar a nossa identidade e a nossa autoestima, Deus, através de um relacionamento íntimo e profundo contigo, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Pega-nos pelas mãos, Pai, e nos conduz nesse caminho de cura, Pai, de transformação de mente, Deus. Dá-nos a Tua mente, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigada pela presença. E compartilhe com várias pessoas, porque com certeza vai curar, vai transformar muitas vidas, né? Porque não é uma palavra humana, é uma palavra de Deus, né? Que Deus trouxe ao meu coração e que Deus descortinou aqui, né? Para nós através da palavra dele. Amém? Até a próxima semana, se Deus quiser. Que Deus abençoe vocês.